As pessoas têm estrelas que não são iguais entre si. Para uns, os que viajam, as estrelas são guias. Para outros, não passam de pequenas luzinhas. Para outros ainda, aqueles que são cientistas, elas são problema. Para os homens de negócios, elas são ouro. Mas todas as estrelas ficam caladas. Já você vai ter estrelas como ninguém mais. Esse é um pequeno trecho do livro O Pequeno Príncipe, de Anthony de Saint-Exupéry, com tradução de Denise Botman e prefácio de Ângela Lago, aqui no canto. Estamos começando No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. Lembrando que você já pode nos seguir aqui no canal do YouTube. Ative o sininho para ficar sempre sabendo quando nós estamos no ar. E durante todo o mês de março nós estamos com uma série de entrevistas justamente falando sobre mulheres. Mulheres empreendedoras, mulheres que têm uma história para contar, não só aqui na nossa região, mas vamos dizer no mundo todo. E hoje nós vamos conversar com a Natália Pasquale. E antes de qualquer coisa, posso te chamar de Nath? Seja bem-vinda ao No Canto. Obrigada, Jota, com certeza. Eu costumo brincar que quando alguém diz, Natália, vem aqui, é porque tá bravo, então melhor Nath, né? Com a Nath fica um pouco mais light. Um pouco mais leve. Que legal. Nath, as pessoas têm, às vezes, o cacoete, digamos assim, de chamar um dentista, um cirurgião dentista de doutor. Posso chamar de doutora? Claro, pode sim. Hoje eu sou mestre em odontologia, então a minha titulação é o mestrado, mas eu entendo que os pacientes e as pessoas que estão ao meu redor costumam me chamar de doutora como uma forma carinhosa. Então eu me sinto lisonjeada de ser chamada como doutora. Pois é, como é que você chegou nessa profissão, hein? Você é tão jovem e já despontando tanto nessa área. A odontologia nunca foi um amor de infância, confesso. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, que gosta de falar. Eu gosto de muitas áreas, então foi muito difícil para mim escolher a profissão que eu tenho hoje. E ela teve uma influência muito forte do meu pai, que gosta da área da saúde, mas que não teve a oportunidade de atuar nessa área. Meu pai é filósofo de formação. E aí ele me disse assim, Mana, pensa comigo, por que tu não atua numa área que tu vai sair formada, trabalhando, então não vai depender de passar de um concurso, passar em OAB, então você já sai trabalhando em um local confortável, limpo, com ar-condicionado, que não depende de sol, chuva. Então acredito que a área da saúde seja uma boa oportunidade. E aí, estudando um pouco sobre odontologia, eu resolvi testar. E me apaixonei, né? Sabe que eu já fiquei fã desse filósofo? Como é que é o nome dele? Ivair Pasquale. E ele atua, tá mais quieto agora? Como é que ele tá? Os meus pais são funcionários públicos, então eu sou filha de uma professora de ensino fundamental aposentada. E o meu pai, ele se formou em filosofia, mas ele nunca atuou. Ele atuou 1 ano dando aula e não se encontrou na profissão. Então hoje eu brinco que ele é filósofo só em casa. E ele passou no concurso público, trabalhou por 32 anos na Corsã e agora também é aposentado, mas são 2 inspirações muito importantes para mim. Eu posso imaginar. E você também é atleta? Mais ou menos. Eu adoro praticar esportes, todos os tipos de esportes. Eu sou inquieta, então eu preciso liberar energia praticando esportes. Mas hoje, o meu esporte favorito e o que eu vou praticar torneios amadores é o pádel. Pádel? Isso. Começou quando? Faz mais ou menos 1 ano que eu jogo pádel, e aí na região acabo participando de alguns torneios, tive alguns títulos de iniciante,
sexta categoria. É muito difícil jogar pádel? É difícil, mas não é impossível. Como é um esporte novo, é um esporte que está todo mundo aprendendo ainda. Então, desde que você tem o hábito de praticar, você consegue evoluir dentro do esporte. Inclusive aqui na nossa região, as pessoas começaram a gostar bastante do pádel, né? Sim, com certeza. Tanto em Tapejara quanto em diversas outras cidades, o pádel vem crescendo. Hoje a Fratelli Odontologia é patrocinadora, inclusive, dentro de uma estrutura de pádel, do Game Pádel, nossos parceiros. E foi isso que despertou o meu interesse em participar, em jogar. E por ser um esporte novo e um esporte de raquete, um esporte que eu nunca tinha praticado, eu me interessei e aí fui buscar com auxílio de professores e profissionais para crescer dentro do esporte. Que legal. E acaba também fazendo amizades, acaba convivendo com pessoas que são áreas diferentes, mas que no esporte se encontram, né? Com certeza, totalmente. O mais legal do esporte, de qualquer esporte, é realmente essa pessoalidade que ele traz de praticar com uma dupla, contra outra dupla, você faz amizades, conhece pessoas de fora, acaba se aproximando de pessoas que talvez você não se aproximasse se não estivesse dentro do esporte. E, inclusive, não só benefícios para o corpo, mas também para a mente, né? Muito. Você precisa ter uma inteligência emocional muito boa, porque o jogo em si não é só a técnica, é você não estar nervoso, é você conseguir executar a técnica da forma correta, para que você tenha um bom desempenho. Então, você precisa estar tranquilo, precisa realmente jogar o jogo de uma forma leve. Agora, uma curiosidade que me surgiu quando nós tivemos a grata satisfação de saber que você vinha aqui no Canto, é a origem de Pasquale. Esse sobrenome, como é que chegou na tua família, digamos assim? Uhum. Então, o meu nome é Natália Piffer Pasquale. Tanto Piffer quanto Pasquale são de origem italiana. Os meus bisavós vieram da Itália para cá, principalmente a família Piffer, que é onde eu conheço mais os antepassados. A gente já tem certidões de nascimento, tem de onde veio a família, né? Então, a família Piffer veio de Trento, especificamente, mas a família Pasquale também veio da Itália. E por isso que o meu consultório se chama Fratelli. Fratelli significam irmãos em italiano. Olha que interessante, quer dizer, uma coisa leva a outra, né? O italiano em si adora preservar a história, né? Adora preservar as raízes, e você também é daquelas que fala com as mãos, assim? Sim, falo com as mãos, falo bastante, falo alto, bem como uma italiana. Não, isso é muito interessante, a gente preservar as origens e a gente saber de onde a gente veio, né? Mas é legal, Jota, porque os pacientes chegam às vezes e leem, né, Fratelli, e aí falam comigo em italiano. E eu não sei falar italiano. Ah, você não fala italiano? A minha mãe fala, tá indo pra Itália esse ano conhecer a região de onde veio o nosso bisavô, mas eu não falo italiano. Aí eu até brinquei que o próximo passo é aprender a falar italiano, né? Pra poder falar com os meus pacientes. Falar sim, né? Isso é muito legal. Muito legal. A minha origem é, entre outras, né? Porque o brasileiro é com certeza uma mistura. Sim. Né? Eu costumo brincar que é uma colcha de retalhos. Porque, né, vem uma coisa, vem de uma família, de outra, de uma raiz de outra e tal. E a minha origem, entre outras, é de Portugal. E o meu bisavô também veio de Portugal. E eu tenho uma baita curiosidade de saber de onde eles vieram. O que motivou eles virem para o Brasil. Essa semana nós estávamos falando, inclusive, com a professora Fábio, que também lida com essa questão da Itália, e a gente estava falando justamente sobre isso. Em que momento na vida dessas pessoas, o Brasil inclusive está completando 150 anos da imigração italiana, em que momento na vida deles eles pensaram, agora nós vamos para uma outra terra, larga tudo e vamos tentar uma nova vida? E isso faz com que a gente ainda mais admire eles, né? Exato. Porque imagina a força e a dedicação que eles tiveram aqui em chegar numa terra desconhecida, sem saber o que tinha, o que não tinha, com promessas, provavelmente, muitas promessas de crescimento, e os italianos acabaram pegando uma região de terra onde tinha muito morro, que era difícil o plantio. Então, eu tenho certeza que eles tiveram que se dedicar muito para estarmos onde estamos agora, né? Então, a gente deve muito aos nossos antepassados. Eu fico pensando, por exemplo, agora, na nossa vida atual. Será que largaríamos tudo
deixaríamos sem nem olhar para trás e iríamos para uma outra terra totalmente desconhecida e principalmente naquela época que não se tinha informação nenhuma, né? Pois é, eu acredito que não. Eu, pelo menos, não sei se teria essa coragem com familiares aqui. Às vezes vinham os homens primeiro, para depois virem as esposas e os filhos. Então, realmente é um desafio gigantesco. E a Fratelli, como é que tá andando aí? A Fratelli é o meu maior sonho, né, que se tornou realidade. É um consultório familiar. Então, como eu já disse, Fratelli significa irmãos. Então, dentro do contexto familiar, nós consideramos todos os nossos pacientes como pessoas da nossa família. Opa. Hoje eu sou cirurgiã dentista, meu irmão também é cirurgião dentista, por isso o nome. E é um sonho que se tornou realidade, que está crescendo, que está aparecendo cada vez mais, e isso me deixa muito feliz. Vocês são 2 irmãos. 2 irmãos. E os 2 atuando nessa área, não brigam às vezes? Não, eu e meu irmão sempre nos demos muito bem. O Luiz Fernando é... Ele é mais velho? Mais novo. Ah, é mais novo. Isso, o Luiz Fernando tem 24 anos, ele é especialista em tratamento de canal. E quando eu fui fazer odontologia, o Nando também é inquieto, e ele também não sabia exatamente o que fazer. E de tanto eu gostar e falar da odontologia, e dizer que era uma área que eu me encontrei, que era uma área que eu via crescimento, que levava saúde e qualidade de vida para as pessoas, ele resolveu também fazer odontologia. Você inspirou o teu irmão? Sim. Mas que legal. E aí, quando a gente, dentro da história, resolveu abrir o consultório, o Nando estava quase se formando, e foi bem importante o apoio dele para nós iniciarmos essa jornada empreendedora. Pois é, Nath, é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Empreender também dá um medo. Eu acho que o mesmo medo que os italianos tiveram quando, né, vieram para essa terra desconhecida, quando a gente pensa em empreender, dá um medo. Sim, muito medo. A Natália hoje, ela é cirurgia dentista, ela é professora e ela é empreendedora. Eu tinha muito medo de abrir o meu consultório e não conseguir atender o público como eu gostaria, de não dar o giro no final do mês. E dentro do processo e da minha história, eu passei... Quando eu me formei, eu fui trabalhar com outro cirurgião dentista, que foi uma oportunidade muito feliz da minha vida. Pegar experiência. Isso, e um cirurgião dentista que eu gosto muito, admiro muito, é meu amigo até hoje, o Francisco Bacega. E depois disso, eu entendi que, embora o consultório me fizesse muito bem, ele não era meu, ele era dele. Então, tinha algumas coisas que eu queria melhorar, mas que eu não conseguia porque imprimia muito a personalidade dele. E aí eu busquei, fora dali, outras oportunidades. E no momento, o que surgiu para mim foram processos seletivos, concursos, para tentar entrar nessa área. E eu fui chamada para um processo seletivo em Nova Itaperaba, que é uma cidadezinha perto de Chapecó. Tem em torno de 3 mil habitantes. E eu morava numa comunidade do interior, 4 quilômetros da cidade, de uma cidade de 3 mil habitantes. E quando eu passei nesse processo seletivo, foi mais ou menos dia 22, 23 de dezembro, eu liguei pro Léo e disse assim, Léo, é assim, assim, assado. Tu vai comigo? Eu preciso assumir lá dia 1º de janeiro. E aí o Léo disse, sim, eu vou. E aí, esses 6 meses, eu entrei, então, para trabalhar de forma pública, né? Batendo ponto, enfim. E eu achei que eu estava muito estável, muito bem ali, mas ninguém imaginava que ia surgir uma pandemia no meio do caminho. Foi antes da pandemia. Isso, então a gente foi para lá em janeiro e em março estourou a pandemia. E aí, um contrato que era para durar 2 anos... acabou durando só 6 meses, por causa da pandemia. Sim. E quando esse contrato se encerrou, a gente sentou, eu e o Léo, num sofá, assim, eu disse, cara, e agora? O que a gente vai fazer, né? Vai ficar aqui esperando as coisas acontecerem? Vou buscar outra coisa? Na época também eu tinha uma proposta em Joinville, para trabalhar numa clínica lá, e o Léo foi o meu incentivador. Ele disse assim, Nath, eu te admiro, tu consegue... vamos abrir a nossa clínica. E foi assim. E eu disse, se não der certo? Aí ele vai me dizer, o que a gente tem a perder, né? E aí a gente voltou para Tapejara, pegou todas as nossas economias e abriu a Fratelli Odontologia. Então, tendo o Léo e o Nando ao meu lado, numa salinha de 24 metros quadrados, onde eu e a minha mãe pintamos a sala.
O meu pai e o Léo colocaram todas as papel de parede, montaram móveis, a gente economizou onde conseguia para conseguir montar o consultório, mas já pensando numa ampliação. Então foi o pontapé inicial do empreendedorismo, do jeito que a gente conseguiu. Isso era que época? Foi 2020. 20? Isso, ainda durante a pandemia. Isso, ainda durante a pandemia. Em outubro de 2020, durante a pandemia, foi quando a Fratelli Odontologia nasceu. E é incrível porque as grandes ideias, os grandes empreendimentos, eles surgem justamente nas encruzilhadas, né? As encruzilhadas da vida nos fazem ter que escolher, tomar uma decisão. Vamos fazer o que agora? Que caminho nós vamos seguir? E tem que ter coragem, né? É bem aquela história. Se não der certo, não deu, tá tudo bem. Sim, né? Mas se você nunca tentar, você não vai saber se deu certo. É porque a vida é feita de tentativas, né? A gente vai tentando e se vai acertando, a gente vai lapidando aquele acerto, né? Exatamente. Agora, uma curiosidade que deve estar batendo agora na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo e assistindo e acompanhando, quem é o Léo? O Léo é o meu esposo. Eu sou casada há quase 2 anos com o Leonardo Brusso. Nós estamos num relacionamento de mais ou menos 10 anos já. Sim, o Léo foi o meu primeiro namorado. Sempre namorei com ele. E chegou um ponto que eu disse, ou a gente casa agora ou a gente não casa mais, né? Outra encruzilhada aí. Então, eu sou casada com ele. Hoje ele é sócio proprietário da Fratelli Odontologia junto comigo. E, como eu sempre digo, é o meu maior incentivador a estar onde eu estou. Eu me considero uma mulher muito sonhadora e o Léo é sempre aquela pessoa que diz, vai, tu consegue, vai dar aula que eu te ajudo aqui na Fratelli, sabe? Então, Sim. Eu acredito que eu estou onde eu estou pelo incentivo do meu marido. Isso é sensacional. Isso aqui com certeza, sabe, acho que você já é consumidora de podcast, você sabe que há os cortes, né? A gente pega cortes específicos e lança para o mundo, até para o mundo te conhecer um pouquinho melhor e mais a fundo, né? E essa tua história em relação ao Léo é sensacional. Primeiro porque hoje em dia é muito difícil encontrar relacionamentos que durem mais do que 1 ano, 2 anos, meses, né? E vocês estão há 10 anos. 10 anos juntos. Onde vocês casaram? Nós casamos numa cerimônia no Centro de Tradições Gaúchas. Então, eu tenho uma história dentro do CTG. Eu já fui prenda de faixa, eu fui prenda da 7ª Região Tradicionalista em 2013. E eu conheci o Léo dançando no CTG. Olha aí! E quando nós decidimos, então, fazer a nossa festa de casamento, fazia muito sentido para nós estarmos em um local que representasse nós dois. Então, todo o nosso casamento foi representando coisas que a gente gosta, e o local foi um deles. E como é que foi, assim, como é que foi o evento em si? Eu sempre digo, Jota, quem tiver a oportunidade de fazer uma cerimônia de casamento, faça. Porque embora a gente esteja num relacionamento longo, é uma virada de chave, é um ponto de inflexão. É quando a sociedade e as pessoas da tua família começam a ver você como uma pessoa adulta que está criando a sua própria família. Então, para nós foi exatamente isso. Foi esse ponto de inflexão de, opa, a Nath cresceu, casou, está constituindo a família dela, está pensando em filhos. E a festa foi simplesmente a nossa cara. Foi dentro do Centro de Tradições Gaúchas, com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente gosta. Teve uma dança tradicional gaúcha. Teve? Então eu coloquei vestido de prenda, o Léo foi também pilchado. E a gente sempre gostou dessa parte, né, das tradições. Então representou muito o que é a Natália e o Leonardo. Eu posso imaginar como foi para vocês colocar em prática, né? Aquela ideia de fazer essa cerimônia. Eu até gostaria que você repetisse, por favor, a frase que você disse sobre quem puder, faça uma cerimônia. Quem puder, quem tiver a oportunidade de fazer uma cerimônia de casamento, faça. Porque esse é um ponto de inflexão importante na vida de um casal. Quando a sociedade e a família começam a ver você como uma pessoa adulta, que casa, que pretende ter filhos. Então, faça essa cerimônia porque é muito importante. Fica a dica. E desses 2 anos pra cá, como é que foi, como é que se construiu esse relacionamento? E então, depois que a gente casou, a gente já morava juntos, né? Então, a gente foi morar juntos em Santa Catarina. Quando voltou pra cá, a gente continuou morando junto. E aí, veio a entrada do Léo na Fratelli Odontologia. Então, quando a gente abriu a Fratelli há 3 anos e meio atrás,
Quem atuava era basicamente eu, e aí quando meu irmão se formou, alguns dias o meu irmão. Mas eu entendi que eu estava saindo muito da minha área de atuação, como profissional, cirurgia dentista, para a gestão da clínica. E o que eu estudei, então, através das pós-graduações que eu tenho, do mestrado, que era a atuação como cirurgiã dentista, estava ficando um pouco de lado para fazer essa gestão. E aí eu ia ter que buscar ainda mais conhecimento para fazer essa gestão e deixar de fazer o que eu gosto, que é atender as pessoas, que é melhorar sorrisos, transformar vidas. Então eu fiz esse convite na ampliação de ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que entende de gestão de negócios para estar comigo dentro da clínica e fazer essa parte. Então hoje a gente divide, nós somos em 5 profissionais. O Léo é o gestor da clínica, que cuida de toda a parte financeira, estratégia de negócios, crescimento. E eu fico com toda a parte de atuação mesmo, como cirurgia dentista, fazendo a gestão dos outros cirurgiões, pensando em como atender com qualidade, qualidade de material, excelência em conhecimento, nessa parte de atuação como cirurgia dentista. E acaba sobrando, entre aspas, um tempo para que você também se dedique a ser mestre, né? Exatamente. Então, o mestrado veio com um convite. Eu sempre fui muito comunicativa, eu adoro ensinar. E eu tive a oportunidade, enquanto eu estava na minha pós-graduação em dentística, de auxiliar a professora Sandrina em cursos de pós-graduação, de atualização. E na época ela me disse, Nath, eu acho que seria muito legal você fazer o mestrado. E, como eu disse, eu sempre gostei, surgiu essa oportunidade e aí eu fui para fazer o mestrado. E findando o mestrado, recebi o convite, então, de estar atuando em Chapecó como professora e agora também em Getúlio. E com esse desafio que veio, né, com a coordenação. Pois é, coordenar, né? Coordenar uma equipe é um desafio ainda maior? Sim, com certeza. Hoje, então, eu estou como coordenadora de um curso de pós-graduação em prótese, que acontece lá em Chapecó, e é o grande desafio desse ano, né? É colocar a Natália, além de professora, como coordenadora para estruturar o curso, para conseguir ajudar ainda mais pessoas, mais alunos a atuarem nessa área que é tão bonita, que é a reabilitação, né? Agora, o Léo é muito exigente como gestor? Nós dois somos, e eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. É? Nós somos duas pessoas muito exigentes, sim. Exigente no sentido de qualidade do serviço, de... Isso, o tempo todo, ambos estão puxando o outro para frente. É? Sim, para crescer, para ser melhor, para ter mais conhecimento. Então, eu acredito que a Fratelli está onde ela está, exatamente por sermos inquietos e por querermos crescer e estar sempre à frente. Em qualquer momento aí da nossa história, eu quero chamar o Léo também para ver se ele vai me falar isso também. Se ele vai, ou se ele vai ser um pouquinho mais, né, mais duro, assim, mais crítico. Eu acho que a gente, quando a gente se cobra, quando a gente é exigente consigo mesmo, parece que entrega diferente, né? É isso aí. Um brilho a mais. Isso, existe a meta e existe a super meta. E eu tô sempre buscando a super meta. Tem um personagem de uma série que eu gosto muito que ele fala, a vida é assim, mas eu gosto assim. Essa cena é muito legal. Quando eu me formei, Tapejara é o segundo município no estado do Rio Grande do Sul que mais tem cirurgiões dentistas por população. É mesmo? Sim. E quando eu me formei, alguns cirurgiões dentistas frustrados ou pessoas que não tinham obtido o sucesso que gostariam, me diziam assim, mais uma dentista, tu não vai ter sucesso, porque olha quanto dentista tem. Entre dentista e advogado em Tapejara, tu chuta uma pedra, parece 10. E realmente tem muito dentista no mercado. Mas você precisa estar fora da curva, pensando fora da caixa para que você se destaque. Então, a odontologia, para mim, sempre foi crescimento. Sempre foi pensar, quebrei esse dente e quebrou. O Jota foi lá no meu consultório, já restaurou esse dente 4, 5 vezes e só quebra. Por quê? O que tem de errado que só quebra? O que eu posso fazer de diferente para que essa restauração dure? Então, isso fez com que eu elevasse o nível da odontologia e que não fosse mais uma cirurgia dentista frustrada dizendo que tem muitos cirurgiões dentistas que não dá certo. E você tem visto muitos problemas que talvez você não esperasse dentro da odontologia, problemas ligados aos pacientes propriamente dito?
Sim, a odontologia é uma profissão muito antiga, né? Então ela evoluiu muito na história, tanto vindo, por exemplo, de restaurações de chumbinho, de amálgama. Hoje a gente já tem restaurações estéticas com adesão, mas ainda tem profissionais que não estão atualizados no mercado. Então a gente acaba fazendo muito retrabalho de profissionais que não fizeram tão bem feito, ou de tratamentos que foram feitos antigamente e que precisam ser refeitos com uma tecnologia melhor. Então, sim, a gente acaba fazendo muito retrabalho ainda. A tecnologia melhorou bastante? Muito, muito. Hoje, tanto em relação a técnicas quanto em relação a materiais, a gente tem ótimas tecnologias que podem ser utilizadas numa clínica e que vão melhorar tanto a qualidade de vida do paciente, quanto a própria experiência dentro da clínica, com menos dor, menos tempo de consulta, mais durabilidade no tratamento. Então, é isso que a gente busca. E onde é que você espera ver a Fratelli daqui, por exemplo, 10 anos? Se continuar crescendo assim, eu espero que a Fratelli cresça no prédio todo, saia só da parte de baixo e suba. Mas eu quero continuar crescendo. A odontologia é uma profissão que me realiza muito. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de ver o resultado dos tratamentos. Então, uma paciente que tem vergonha de sorrir, que não consegue se comunicar, tem dificuldade em se relacionar. É uma questão de autoestima, né? Isso aí. Chega e me diz, Nath, vamos melhorar? E lá no final me diz assim, se eu soubesse, eu tinha feito isso há 10 anos antes. Se eu soubesse que ia ser tão tranquilo, com certeza eu tinha feito antes. Então, eu quero que a Fratelli continue crescendo e que a Natália também, como profissional, continue crescendo na atuação, trazendo essa parte da docência para cá também. Então, a gente tem uma sala de cursos hoje na clínica, que já é um projeto para esse ano. Então, o nosso intuito é continuar crescendo. Pretendem colocar em prática essa questão dos cursos em 2024? Sim, com certeza. Hoje a gente tem uma sala de cursos e 3 salas clínicas de consultório. E o nosso intuito, então, é trazer cursos menores, cursos de imersão, que os alunos consigam ver a parte teórica na sala de cursos e praticar dentro dos consultórios. Então, isso é uma ideia muito interessante. Todo conhecimento ele precisa ser expandido. E tanto para as pessoas que estiverem comigo lá, quanto para mim, porque é sempre uma troca, né? Então, quando você ensina, você também aprende. Então, essa é a ideia. Você falou, numa das tuas frases aqui, uma palavra que me chamou bastante atenção. Filhos. Pretende? Sim, com certeza. Eu sou bem ambiciosa. Então, até nos filhos eu sou ambiciosa. Eu quero ter 3 filhos. O Léo me disse que eu tô pensando muito alto, mas nossos planos é para daqui em torno de 2 anos começar a crescer a nossa família. Ele te apoia nesse empreendimento também? Sim, com certeza. Tanto que agora a gente vem estruturando a clínica para que eu consiga parar um pouquinho para ser mãe. Hoje a minha vida é bem agitada, né? E eu quero ter filhos e quero curtir os meus filhos, quero poder ensiná-los, quero colocar para dormir, enfim, então quero ter esse tempo para me dedicar para eles também. Os pais de vocês falam com vocês também sobre isso, que gostariam de ter netos, ou como seria ter netos? Sim, nós viemos de famílias relativamente tradicionais, então nossos pais nos incentivam muito a crescer e continuar, né, a família tendo filhos. E eu acho que eles vão ser ótimos avós. Eu posso imaginar, com certeza. Os avós, eles se transformam quando o netinho chega, isso não há dúvida. Agora, Nath, outra coisa que vocês também têm feito nos últimos anos, vocês são integrantes da JCI. Como é que tem sido isso? Porque a JCI investe por demais no empreendedorismo, mas não no sentido de, talvez, investir como questão financeira, mas sim colocar na cabeça dos seus integrantes de que empreender faz a diferença no mundo, né? Com certeza. Então, a JCI, ela é uma organização mundial que vem crescendo cada vez mais na nossa região e aqui em Tapejara também. E a gente faz parte da JCI desde 2019. E eu costumo dizer que a JCI, para mim, ela tem 2 pontos principais. Um deles é que ela é uma escola onde você vai, aprende e coloca em prática dentro dos projetos, como o projeto que a gente fez agora no passado, da Convenção Nacional, do qual eu fui uma das coordenadoras, junto com a Isa Romã. Então, a gente trouxe 500 pessoas do Brasil todo para cá,
Então, faz a teoria, capacita, faz cursos e aí coloca em prática nos projetos. E também pelo relacionamento que você tem com pessoas que também querem crescer. Então, você está num ambiente onde as pessoas buscam crescimento, buscam estar aprendendo cada vez mais e, consequentemente, isso também te eleva. A JCI coloca o ingrediente a mais na sociedade, isso é fato, né? Isso com certeza, nós aprendemos muito com esse evento que aconteceu, tanto a liderar outras pessoas, né? Essa liderança, esse relacionamento com outras pessoas é muito importante, mas também como colocar em prática um evento, como criar um evento para tantas pessoas de 3 dias. Então foi bem importante para a gente também. Essas 500 pessoas eram do Brasil inteiro? O Brasil inteiro veio para cá. E aí um dos principais problemas quando a gente lançou a nossa candidatura para trazer esse evento, então é uma votação, nós concorremos com o Xanxerê na época. Principal objeção criada para Tapejara é que Tapejara não comportaria em rede hoteleira 500 pessoas vindo de fora, né? E foi o que tu comentou antes, quando existe um problema, é a oportunidade de tu trazer algo diferente. Então, nós criamos a Hospedagem Camarada, onde todos os tapejarenses, membros da JCI e de outras organizações também, receberam essas pessoas em suas casas, acolheram como um bom tapejarense sempre acolhe as pessoas, nós somos muito elogiados por isso. E aí a gente conseguiu comportar tantas pessoas aqui. Deu certo, então? Totalmente. Então dá para também se criar aí uma espécie de negócio a partir dessa ideia da JCI. Com certeza. E é isso que a JCI traz, né? A gente sempre brinca que faz um MVP dentro da JCI e aí leva para fora pro teu negócio isso. Então a gente tem um aprendizado dentro da JCI e aplica nas nossas empresas esses aprendizados. Muito interessante. Vai haver outro congresso, outro evento similar da JCI em outro lugar agora? Isso, todos os anos esse evento acontece em uma cidade. Esse ano vai ser em Santa Catarina e, obviamente, a JCI Tapejara estará presente lá e também em outros eventos. Então, tem tanto esse evento que é a nível nacional quanto a nível regional em outras cidades e é sempre um aprendizado, né? Com certeza. Por falar em aprendizado, o que te atrai mais quando você está ensinando? O que te chama mais atenção na hora de ensinar? Olha, uma boa pergunta. O que eu mais gosto de ensinar é o aprender. Porque para você ensinar, você precisa saber o que você está ensinando. Então, o fato de eu ter me tornado professora me tira muito da minha zona de conforto. Faz com que eu tenha que estar atualizada em relação aos materiais, em relação às técnicas, que eu esteja atualizada em relação ao que está acontecendo na odontologia, para poder chegar para o meu aluno e ensinar ele com confiança, com consciência. Então, acho que isso que é o que eu mais gosto da docência, essa troca entre professor e aluno, e essa constante atualização e crescimento dentro da profissão. E as pessoas, você acredita que estão preparadas, aqueles teus alunos, eles estão preparados para receber esse conhecimento? Quando eles chegam até você, eles já têm uma bagagem? Na pós-graduação, no ensino de pós-graduação, mais do que na graduação. Mas é bem legal, Jota, porque principalmente na pós, às vezes os meus alunos têm a minha idade, né? Eu tenho 27 anos. Então, é realmente uma troca de experiências. Não existe certo ou errado dentro da odontologia. Existem técnicas diferentes e abordagens diferentes que vão levar a um resultado. Lógico que existem, sim, materiais e técnicas que são mais aplicadas para um determinado paciente, e é isso que a gente sempre busca. Então, o aluno que está numa pós-graduação já deu o primeiro passo, que é buscar o conhecimento. Então, talvez ele não esteja preparado, mas ele está se preparando para se tornar um bom cirurgião dentista. E ele tem que, de alguma forma, buscar essa preparação para que, quando ele se deparar com um problema, ele consiga, no mínimo, resolver, né? Aquilo. Sim, perfeito. E outra coisa que eu costumo dizer é que sempre que você tiver um problema ou necessite de uma solução, um especialista, ele vai conseguir te entregar o melhor resultado. Porque aquela pessoa que é especialista, ela estudou para aquilo, ela buscou qualidade no material, ela buscou conhecimento para aquilo. Então, muito mais do que um clínico geral, por exemplo, que atende todas as áreas, um especialista atende uma área específica. Então, consequentemente, ele sabe mais sobre aquilo. Então, eu gosto de dizer que sempre que você precisa de algo, um especialista provavelmente consiga resolver o teu problema. E uma frase que eu gosto muito também é aquela que diz: ensinar também é aprender.
Com certeza, muito. Então a gente acaba tomando esse crescimento ainda mais quando está ensinando, né? Muito. Você falou que o teu pai, filósofo, te instigou a pensar na possibilidade de ser cirurgia dentista. Quais eram as outras opções na tua cabeça? Por incrível que pareça, eu fiz aquele teste vocacional e no meu teste vocacional deu engenharia aeronáutica. Engenharia aeronáutica? Sim, nada a ver, né? E como não é uma área que tem aqui na região, enfim, então uma das minhas opções era a engenharia civil. Então, para alguns vestibulares, inclusive, eu me inscrevi para engenharia civil. Totalmente diferente da odontologia. Como é que teria sido a Nath engenheira civil? Eu acredito que teria tanta qualidade quanto a odontologia, mas em uma área totalmente diferente. Eu sou uma pessoa que busca a excelência, que busca crescer. Então, eu ia aplicar toda a minha energia em ser uma boa engenheira. Mas eu sou muito feliz na escolha de ser cirurgia dentista. A odontologia me mudou muito nesse processo, porque é uma profissão que exige detalhes, exige atenção. Então, eu acho que a pergunta é o contrário. A Natália é quem é por causa da odontologia. Sensacional. Esse é um outro corte que nós vamos fazer com certeza para inspirar outras pessoas, porque sabe que a gente tem se deparado muito com dúvidas, né? Com as pessoas tendo dúvidas, assim, o que eu posso ser? O que eu quero ser? Como é que eu vou crescer internamente? E aí quando você se olha no espelho como você e diz, deu certo, eu fiz a escolha certa, dá opa, passei dessa fase, né? Sim, e tu nunca vai ter certeza absoluta na escolha, principalmente quando você vai para um ensino superior, quando você faz o vestibular. Nós somos muito jovens para escolher uma profissão que a gente vai fazer a vida toda. Então, o primeiro passo é reconhecer coisas que você gosta, né? Experimentar elas. Então, talvez estar em uma empresa, estar numa clínica odontológica, experienciando isso, mas principalmente fazendo da forma correta e com amor aquilo que você se propôs a fazer. É verdade. Porque você fazendo todos os dias aquilo, você aprende a gostar, aprende a ter carinho, né? Pela tua profissão. Com certeza. Eu acredito, pelo menos é o que eu tenho na minha cabeça, eu acredito que eu escolhi a minha profissão, eu tinha 10 anos. Só que dos 10 anos até agora, eu já pensei em trocar várias vezes. Várias vezes. Só que quando eu pego uma caneta e um papel na mão e começo a escrever, eu digo, eu acho que eu acertei. É isso aí. Se tornou um hábito na tua vida, né? E a gente acaba criando aquele amor, né? Aquela coisa. Talvez a gente queira, eu até brinco com a minha mulher que eu digo assim, eu quero abrir uma camisetaria. Eu quero desenhar camisetas, eu quero fazer camisetas. Aí ela sempre diz, tudo bem, mas isso é um hobby. Por enquanto isso vai ser um hobby, porque você não tem, né, a expertise toda para fazer a camisetaria. Mas quando a gente pega com amor a coisa, parece que deslancha, né? Isso aí, acontece. Agora, Nath, a gente tem feito aqui uma brincadeira que é bem legal com as pessoas, que é instigá-las a pensar. Tá? E eu quero fazer isso contigo. Aliás, eu acho que desde o começo, né? A gente aqui no nosso bate-papo, nós dois estamos pensando bastante sobre muitas coisas, porque realmente o papo tá fluindo. Mas, se você tivesse apenas 10 minutos para tomar um café e olhar no olho de uma pessoa, sentar e conversar com alguém, durante esses 10 minutos, poderia ser uma pessoa que já morreu, poderia ser algum ídolo, alguém que está pelo mundo aí, e até mesmo alguém da família. Quem você chamaria? Apenas 10 minutos para bater esse papo, olhando no olho e, inclusive, questionando. E agora? Quem eu chamaria? Se eu tivesse apenas 10 minutos com alguém, eu chamaria alguém que eu não tenho no meu convívio diário, né? Eu chamaria o Flávio Augusto. Flávio Augusto? E perguntaria sobre como tem sido a carreira dele, que pontos de inflexão ele me aconselharia a ter também para alavancar a minha carreira, porque eu gosto muito de ouvi-lo, admiro muito ele como empresário, então acho que eu conversaria 10 minutos com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto tem no DNA, parece que salta assim, né? Toda vez que ele tá falando empreendedorismo. E ele tem uma característica, que é uma característica que eu identifico no meu marido, no Leonardo,
que é estar o tempo todo prestando atenção nas coisas, como elas acontecem e por que elas acontecem daquele jeito, sabe? Então, assim, às vezes a gente chega em casa e o Léo diz, tu prestou atenção sobre como foi falado tal coisa e por que isso aconteceu dessa forma? Então, eu acho que o Flávio Augusto alavancou tanto por isso, por prestar atenção, por exemplo, em Rick Chester. Quem prestaria atenção no Rick Chester na praia vendendo água se não fosse um cara que presta atenção nas coisas e tenta entender porquê das coisas, né? Estar atento ali para a mínima oportunidade que pode Isso surgir. aí. Então a gente pode chamar o Léo de Léo Augusto. Se ele se sentir confortável assim. E teria uma segunda pessoa, talvez, que você chamaria, se porventura o Flávio Augusto dissesse para você que não, eu não vou tomar um café contigo só 10 minutos. Chama outra pessoa. Quem você chamaria? Quem eu chamaria? Eu tenho percebido que você tem tomado bastante café com o Léo. Uhum. Bastante café, no sentido, inclusive, de troca de ideias e tal. Mas, se não pudesse ser o Léo, quem poderia ser? Quem eu chamaria? Uma pessoa que eu admiro bastante e eu gosto de ouvir também é o Joel J. Que ele é um cara que pratica esportes, então, como eu disse, eu gosto muito de praticar esportes. É um cara que impulsiona as outras pessoas, que atua sempre no limite. Então, também seria bem legal trocar uma ideia com o Joel J. O Joel J é outra pessoa que inspira por demais, né? Isso aí. Inspira também por demais. Uma pessoa que eu gosto bastante de ouvir. Inclusive, o podcast dele eu assisto bastante, porque ele traz reflexões muito importantes. Refletir é um hábito para você? Sim, com certeza. Eu sou muito agitada. Eu repeti várias vezes isso porque eu realmente sou muito agitada. Então, eu preciso de momentos de planejamento e reflexão para que eu não saia do controle. Então, parar para refletir o que foi feito ou o que vai ser feito é muito importante para mim. Como é que você faz quando você está refletindo? Você escreve, você ouve música, você caminha? Eu sei que o pádel também te dá essa oportunidade, mas quando você tá sozinha, como é que... Não tem um modelo específico, assim, mas eu gosto muito de ouvir música no fone de ouvido. Eu gosto muito de ouvir música de adoração no fone de ouvido. Eu acho que me aproximar com Deus é uma coisa muito importante para esse momento da Natália parar, ouvir, entender. Então, eu escuto músicas que me liguem a Deus, faço orações que me liguem a Deus, então... Gosto muito. E eu gosto muito da leitura também. Então, a leitura relaxa o meu corpo. Então, ler sobre coisas que podem me elevar, ou até mesmo um livro que relaxe realmente o meu corpo, faz com que eu pare, pense, reflita. Inclusive, a gente leu aqui no início deste episódio de No Canto, O Pequeno Príncipe, que é um clássico, né? É um clássico, tem inclusive aquela frase que todo mundo usa, inclusive em camisetas, né? Que é, serás eternamente responsável por aqueles que cativas. Você já cativou muita gente? Espero que sim. Espero que, principalmente na odontologia, as pessoas que passam pela clínica e passam pelas minhas mãos saiam de lá mais confiantes, mais felizes e acreditem no que foi feito, sabe? Que digam, era isso que eu procurava, isso que eu buscava. E graças ao trabalho da Nath. Os cirurgiões dentistas têm colocado em prática outras questões, não especificamente da arcada dentária, mas também da estética. Como é que você tem visto esse trabalho aí? Eu sou a favor de trabalho bem feito, independente da área que seja a atuação. Hoje, a minha área de atuação é a reabilitação oral. É dente, é prótese, é faceta. É isso que eu gosto de fazer e isso que eu me propus a fazer bem feito. Então, se uma pessoa quer fazer a parte de harmonização, por exemplo, e fizer isso bem feito, tem o meu apoio. No caso da Fratelli, vocês têm utilizado essas técnicas mais para a arcada dentária mesmo? Nós somos em 5 especialistas, então eu sou especialista na parte de reabilitação, de prótese dentística. O meu irmão é especialista em tratamento de canal, que é a parte da dor de dente. A Ariana, ela é especialista em crianças e também está fazendo a especialidade de ortodontia, que é aparelho. E aí nós temos outros profissionais que vêm com suas competências para agregar ao time. Então, a Érica, que faz a parte de bucomaxilofacial, que é extrações, essas cirurgias mais complexas. O Franklin e a Manu, que vêm para fazer a parte de implantes. E a Roberta, que também atua nessa área
da ortodontia. Pois é, eu estava aqui você me falando sobre os especialistas, lembrando que a questão para lidar com crianças é bastante complicado, né? Assim, tem que ter realmente uma técnica. Isso, porque senão a criança ela acaba indo no cirurgião dentista que não está qualificado, fica com medo, tem receio, cresce um adulto com medo de dentista, né? Então hoje a gente já tem técnicas, já tem, por exemplo, o meu consultório tem uma TV no teto, então senta, assiste TV, brinca, é muito mais tranquilo do que antigamente que tu ia, passava dor, não tinha anestesia, não tinha... Eu lembro quando eu era criança, quando a gente falava de ir ao dentista, era um trauma. Exatamente, e hoje... Aquelas crianças que passaram por esse tipo de trauma são adultos que chegam e me dizem: meu Deus, Nath, eu morro de medo de dentista, pelo amor de Deus, cuidado comigo, porque eu sinto muita dor, porque eu tenho muito medo. E aí você tem que vir reabilitando essa pessoa, tem que vir transformando a vida dessa pessoa e mostrando que a odontologia hoje, ela é boa, ela vem para qualidade de vida. Nosso intuito como cirurgião dentista é melhorar a vida das pessoas, né? E não causar dor, causar medo. Eu acredito que, juntamente com a medicina, com a ciência propriamente dita, essa profissão de vocês, ela evolui diariamente. E é a olhos vistos, né? A gente vê isso acontecendo, né? Diariamente, tanto em materiais, quanto em técnicas, quanto também em equipamentos, né? Então hoje a gente já tem impressoras 3D, fresadoras, scanner, já tem raio-x digital, que tu faz o raio-x, já aparece no computador, já tem materiais de extrema qualidade, que vão te durar mais tempo, acompanhamentos de resinas compostas, por exemplo, de 22 anos em artigos. Então, desde que a técnica seja bem feita e seja um material de qualidade, não tem por que dar errado, né? Esses equipamentos, eles são muito caros? A tecnologia é cara para colocar em prática? Depende do ponto de vista. É óbvio que você precisa fazer um investimento, mas você, visando um bom resultado, vale o investimento. Então, tem tecnologias que já vêm chegando no mercado brasileiro a um custo um pouco mais baixo, tem tecnologias que ainda não chegaram, mas eu acredito que é um investimento em prol de um resultado melhor. Com certeza. E a gente percebe isso, a gente vê, né? Isso. Você é daquele tipo de profissional que olha a pessoa... E ela, quando ela dá um sorriso, você pensa assim, aquele dente ali, eu poderia dar uma redesenhada nele. Eu não quero que o que eu fale aqui faça com que vocês não sorriam e não falem mais comigo. Olha o corte. Mas sim. Sim, às vezes a pessoa ela tem um problema ou algo que a gente pode melhorar, mas ela não sabe disso. Então, como profissional especialista na área, a gente consegue instruir essa pessoa a ter melhora no sorriso, melhora na qualidade de vida. Por exemplo, ontem a gente atendeu um paciente que ele está com falta de dentes. E aí, existe uma técnica que consegue devolver os dentes para ele, que consegue reter uma prótese de uma forma melhor, que talvez essa técnica ele não saberia, né? Se eu não fizesse essa instrução. Mas aí precisou ele ir atrás de você para procurar. Quer dizer, ele tem que querer fazer isso. Isso aí, tem que querer. E quando eu dou um sorriso para você, você diz o quê? Depende a intimidade que eu tenho com a pessoa, né? Tem que ter essa intimidade também. Claro, com Mas certeza. vamos fazer de conta que a gente é amigo há 50 anos. Eu não sou do tipo de pessoa que chega e julga um sorriso, né? É você que tem que se sentir bem com o teu sorriso. Mas eu não sei se até que ponto é um julgamento. Eu acho que é mais uma avaliação, né? né? Você como profissional, especialista, uma pessoa que tem estudado, né, boa parte da vida nessa área. E você chegar para uma pessoa e dizer... Esse teu dente aí, ele tá precisando dar uma... Dentro da conversa, se a pessoa tem essa abertura, se a pessoa permite, se a pessoa quer que eu faça essa avaliação, com certeza eu consigo dizer, olha, esse teu sorriso tá muito bonito, ou o teu sorriso daria para melhorar com algum tipo de tratamento, com clareamento, com facetas, enfim. Mas eu também tento entender como é a abertura dessa pessoa na conversa, né? Não chego para uma pessoa aleatória do nada e digo, esse dente a gente precisa colocar uma faceta. Não, muito pelo contrário. Às vezes, quando eu falo que eu sou cirurgião dentista, a outra pessoa já me diz, Nath, é uma coisa aqui que eu queria melhorar esse sorriso, tem como? Aí a pessoa me deu a abertura para instruir ela da melhor forma possível. Existem alguns advogados que odeiam quando a gente pergunta assim, mas como é que eu faço para tal processo e tal? Se eu chego pra você e digo o que eu faço, assim, numa conversa, né, a gente se encontra no supermercado, e eu te pergunto, Nath, esse meu dente aqui, ele tá me batendo.
você aceita numa boa? Claro, com certeza. O meu objetivo como profissional é melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar o sorriso das pessoas. Então, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Às vezes, no supermercado, eu não consigo ajudar a pessoa, né? Eu não consigo fazer uma avaliação. A luz não é boa? Não consigo fazer uma avaliação clínica fidedigna. E por isso, muitas vezes, as pessoas chamam no WhatsApp e dizem, queria trocar uma restauração, quanto custa? Depende, porque depende qual dente, que tamanho. Então, a gente precisa ter essa avaliação, mas eu sou muito aberta, porque o meu objetivo como profissional sempre foi e vai continuar sendo melhorar a vida das pessoas. E as pessoas, é isso que as pessoas estão procurando hoje no teu... Sim, muito, muito. As pessoas entenderam, na época que a gente está vivendo, que o sorriso é muito mais do que não ter dor. O sorriso, ele faz parte da tua vida, da tua autoestima, da tua vida social, do teu emprego, na tua qualidade de mastigação, fonética. Então, é muito mais do que não ter dor. E uma coisa que eu sempre digo, e se eu puder dizer como principal dica hoje, como principal recomendação hoje, sempre que puderem, tratem a odontologia de uma forma preventiva. Porque se você conseguir prevenir uma cárie, um tratamento de canal, e posteriormente a perda desse dente, manter os teus dentes naturais, com certeza você vai ter mais qualidade de vida. Mas o problema é que o Brasil, na verdade, os países, né, da América Latina utilizam muito mais o remediar do que a prevenção, né? Isso, hoje eles acabam nos procurando muito pela dor, porque tá com dor, porque tá com o dente quebrado. E aí lá no final das contas ainda reclamam, porque dentista é muito caro hoje. Mas se você parar e fizer a tua prevenção a cada 6 meses, você vai vir e a gente vai fazer a identificação de uma cárie, por exemplo, quando ela for pequena. Se você for um dentista a cada 3, 4, 5 anos, consequentemente essa cárie vai aumentar, você vai ter dor, vai ter tratamento de canal, vai ser mais custoso o teu tratamento, e é uma consequência, né? Claro. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. A cárie é inevitável na pessoa? Quer dizer, em algum momento ela vai ter isso? Não. O nosso dente, ele é composto de minerais, tá? Esse dente perde minerais para saliva. Então, quando você escova, quando você higieniza, quando você vai no cirurgião dentista, você está prevenindo que esse dente tenha essa perda de mineral por meio, para saliva. Então, se você tiver esses cuidados diários, fazendo bem feito o básico, você não vai ter cárie. Então, quer dizer, é muito importante, antes de qualquer coisa, ter sempre essa informação, buscar essa informação com profissionais como você. Com certeza. Eu posso, por exemplo, ir até a Fratelli e te perguntar o que eu devo fazer diariamente. Isso aí. E outra coisa importante de ser falado aqui é que, vou repetir, o básico, bem feito, tem resultado. Com certeza. Mas bem feito. Porque às vezes chega uma pessoa lá e diz, Nath, mas eu escovo e passo fio dental todo dia. Mas você vai ver, não é a escova ideal para aquele caso, não está passando fio dental da forma correta, não está conseguindo fazer a higienização da forma correta. Então, só fazer e não fazer da forma correta também não vale. Então, precisa ser feito da forma correta e só vai saber fazer buscando um profissional da área que faça essa instrução para cada caso, né? Sim, então assim como você tem o seu advogado de coração, você também pode ter o seu cirurgião dentista, né, para que te oriente da melhor forma possível. Eu acredito que a questão comercial, digamos assim, desses produtos, escova de dente, fio dental, esses materiais que a gente utiliza para higiene diária, também atrapalha um pouco, porque são muitas marcas, muitos tipos, muitas formas de usar. Então, a pessoa acaba se confundindo, né? Sim, com certeza. E realmente, cada caso é um caso. Cada paciente, ele tem uma necessidade específica. E a odontologia, ela é muito personalizada para cada caso. Então, você precisa entender qual as tuas necessidades e aí entender qual é a melhor indicação de produto para ti. É muito importante. E você acabou falando sobre várias coisas e não disse nada sobre o meu sorriso. Isso significa que tá tudo bem, então. Quer dizer que eu posso sorrir da melhor forma possível, que tá tudo bem. Vamos lá, Jota. Você se sente bem com o teu sorriso? Eu, na verdade, assim, até o ano passado eu usava aparelho. Porque eu, desde muito pequeno, tinha um dente que ele era para dentro. Ele era, né, totalmente torto. E a parte de baixo continua com alguns dentes tortos. Então, até o ano passado eu não conseguia sorrir. Quando eu tava com o aparelho, eu sorria assim, ó.
E aí ficava aquela coisa meio falsa, né? Mas era porque o aparelho me atrapalhava, né? E eu trabalho em rádio desde que eu me conheço por gente, eu sou jornalista desde que eu conheço por gente, então é a nossa profissão conversar. E aí quando você sorri, né, fica estranho. Então, eu acho que agora eu me sinto melhor. Então esse é o primeiro passo, é você se sentir bem com o teu sorriso. Agora, se você me respondesse, Nath, tem alguns dentes que eu não gosto, que eu gostaria de melhorar, aí sim, eu ia dizer, então vamos sentar, vamos montar um planejamento para o teu sorriso. Hoje a gente já tem também tecnologias que conseguem mostrar como você ficaria se a gente fizer um clareamento, se a gente colocar uma faceta, por exemplo, e aí você consegue visualizar se melhora, se faz sentido para você ou não. O que seria uma faceta? A faceta, ela é uma capinha que é colocada no teu dente e que pode ser feita de diversos materiais, resina composta, cerâmica, porcelana, por exemplo. Então, ela corrige formato, dentes quebrados, coloração. A gente consegue corrigir tudo isso com essa capinha. Ela não seria uma substituição do dente. Não. Ela só reforça... Isso aí, é uma reforma no teu dente. Se ele é um dente quebrado, por exemplo, ou com restaurações antigas, pigmentado, você consegue reformar e deixar todos da mesma cor, em um formato que combine com o teu rosto. E ela precisa passar por manutenção. A manutenção é a mesma manutenção dos teus dentes. Então, você precisa fazer a tua limpeza, o tratamento para a tua gengiva, fazer a higienização correta diariamente, ir ao teu cirurgião dentista de forma preventiva, para ver se não tem nenhum tipo de cárie, né? Então, da mesma forma que os dentes. E no caso de uma prótese, é algo um pouco mais invasivo, digamos assim. Isso. Já a prótese, ela é a substituição de dentes que você perdeu por algum motivo. Então, existem próteses sobre implante, próteses móveis, como a dentadura ou a ponte, por exemplo. Então, é a substituição de dentes que você perdeu por algum motivo. O câncer bucal também tem sido uma grande preocupação, principalmente no Brasil, porque décadas atrás não se pensava em fazer a higiene ou até mesmo cuidar da boca. A tecnologia também evoluiu nessa área? Sim, mas principalmente nessa área, o que evoluiu foi o conhecimento do cirurgião dentista para perceber se há alguma alteração bucal ou não, e aí poder fazer a indicação da forma correta para um profissional especialista nessa área, né? Então, o principal para todos os cirurgiões dentistas é ter esse conhecimento, é identificar uma lesão que não cura, que não sara, que está incomodando, num período determinado de tempo, e aí conseguir fazer a investigação se realmente é um câncer ou não é. É muito importante que as pessoas sempre procurem se olhar, né? E aí, mais uma vez, Jota, a prevenção é o melhor caminho. Porque se você ficar muito tempo sem ir no teu cirurgião dentista, você também não vai conseguir fazer essa identificação. Então, quanto mais você tem essas visitas periódicas e você faz a identificação de uma lesão, por exemplo, ela vai estar menor, vai ser mais fácil de fazer o tratamento, de curar dessa lesão, né? Então, também nesse ponto é bem importante. Se porventura a pessoa não consegue ir até um cirurgião dentista, não consegue procurar a odontologia até para buscar orientação. Em casa, qual é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para cuidar, para prevenir? O autocuidado é muito importante. Visualizar tanto mucosa, bochecha, gengiva, quanto dentes em frente a um espelho. Perceber se você tem, por exemplo, no câncer, alguma lesão que faz mais de 7 dias que está na tua boca, que não cura, que dói, que machuca. No caso do câncer bucal, ele não é tão silencioso. Quer dizer, dá para perceber isso, assim. Geralmente o câncer, ele inicia como uma lesão, um machucado na tua boca e que nunca cura, que nunca melhora. Então, só vai ou aumentando ou continua, mas continua por um longo período de tempo. Por exemplo, uma afta. Uma afta, se você tiver uma afta, em 7 dias essa afta vai sumir, né? Vai desaparecer. Já uma lesão mais séria, uma lesão que pode levar a um câncer, por exemplo, é uma lesão que não cura, que não sara. A pessoa pode confundir talvez com uma gengivite ou alguma coisa assim? Ou é mais ainda? É mais uma lesão mesmo, mais um machucado. A gengivite, ela se dá mais como uma inflamação na gengiva. Então, um sangramento, a gengiva com edema, inchadinha. Já o câncer, ele é mais um machucado mesmo.
mais parecido com uma afta, por exemplo. Né? É um machucado na tua mucosa. Mas existem também outras doenças que não são perceptíveis a olho nu, né? Que aí a gente precisa de alguns exames de imagem, como um raio-x, para que a gente consiga identificar. Eu tenho que te visitar de quanto em quanto tempo? É recomendado que pelo menos uma vez por ano você faça visita ao cirurgião dentista para que a gente consiga fazer a identificação de alguma possível cárie, lesão, tratamento para gengiva, por exemplo, e que consiga tratar essa doença de uma forma que ela ainda esteja pequena, então seja uma forma reversível da doença. Então é sempre muito importante prestar atenção nisso, né? A incidência de problemas bucais é muito grande na nossa região? Assim como todas as outras regiões, né? Eu costumo dizer que se você tem dente, você pode ter algum problema bucal, né? E que se você não tem dente, você também pode ter algum problema bucal. Então, desde que haja solução, então hoje já existem técnicas, existem procedimentos que solucionam o problema, a incidência sempre vai acontecer. Né? Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que eu queria que tivéssemos mais umas 4 horas, mas a Nath também tem vida lá fora. Então, eu queria encerrar te perguntando o seguinte, eu te perguntei sobre a Fratelli, o que você espera dela para daqui a 10 anos, a empresa como um todo. E você? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Não só na vida pessoal, mas na vida profissional também, com a tua família, enfim. Como é que vamos ver a Nath daqui a 10 anos? Então, o meu objetivo profissional é ser cada vez mais uma referência na minha área, que é a área da reabilitação, e poder levar o meu conhecimento para outras pessoas através da docência, consequentemente crescendo a minha empresa, então, como empresária, né, crescendo a Fratelli Odontologia, e continuar com a família que eu tenho, que é uma conquista muito bonita, com o Léo, tendo filhos, evoluindo juntos sempre. Então, essa é a Natália que eu busco para daqui a 10 anos, uma Natália realizada profissionalmente e também de forma familiar. E onde é que está a Fratelli, localizada? A Fratelli, ela está localizada na Avenida Eliseu Rec, 135, em frente à Praça Lucélia Poletto, bem na esquina. Olha aí, é um ponto muito querido, inclusive, por todos os tapejarenses, todos aqueles que frequentam a nossa região, ali naquela região ali da Praça da Lucélia Poletto. E é legal, Jota, também deixar claro que a Fratelli é um local com bastante acessibilidade, então tem bastante local para estacionar. E pensando também na qualidade de vida dos meus pacientes, a gente montou uma rampa, então ela tem acessibilidade às pessoas que eventualmente não conseguem subir escadas, né? Esse aí foi o lado da engenheira civil, então. A gente sempre tenta pensar para facilitar a vida das pessoas, né? Então, pessoas que às vezes não conseguem subir uma escada, têm problema de locomoção, que consigam também ter acesso à saúde, acesso ao cirurgião dentista. Então, a gente colocou uma rampa na frente da clínica, tem acessibilidade, para que todas as pessoas consigam chegar até a gente. Eu admiro demais os profissionais da odontologia. Vocês fazem realmente a diferença no mundo. E repito aqui, assim como os profissionais da medicina também, todos que envolvem a ciência, e a gente percebeu isso nos últimos anos, né? Todos que estão ligados à saúde fizeram uma grande diferença no mundo. Então, quero só te agradecer por demais você estar aqui. Eu aprendi muito contigo. Foram poucos instantes, mas eu com certeza aprendi demais. E vamos cuidar muito da nossa saúde bucal, porque ela é fundamental para todo o resto, né? Com certeza. O corpo é um só, né, Jota? Então Exato. A gente precisa cuidar de todo o nosso corpo para estar com saúde. Principalmente lá na terceira idade, a gente está com dentes, está conseguindo comer, consequentemente, toda a parte digestiva, saúde do corpo estar em dia. Então, Nath, de verdade, muito obrigado mesmo por estar conosco. Transmita o nosso abraço ao nosso filósofo mais querido e todos da família também, e principalmente ao Léo. Avisa o Léo que logo, logo ele também vai ter que estar aqui conosco para a gente conversar um pouquinho e para eu tirar alguns segredos dele. Claro, com certeza. Será que ele tem muitos segredos? Não sei. Vamos ver isso num próximo episódio, com certeza. Muito obrigado, viu? Tudo de bom para você. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de mostrar um pouco mais da Natália e da Fratelli Odontologia para as outras pessoas. Nós buscamos sempre estar junto à comunidade e auxiliar mais pessoas, chegarem mais pessoas. E com certeza esse podcast foi
um pontapé inicial para isso, então muito obrigada por lembrarem de mim. E eu tenho absoluta certeza que esse foi o primeiro de muitos, viu? Nosso bate-papo ele vai continuar em outras oportunidades, com certeza, porque o nosso estúdio aqui está aberto para todo tipo de história e a história de vocês é muito bonita. Com certeza. E a gente se vê no próximo episódio de No Canto, lembrando que estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. Natália, eu nunca pensei que eu estaria no TikTok. Nunca pensei. Mas agora o No Canto também está lá no TikTok. Nos procure lá também. E claro, no YouTube você se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. Até a próxima.